Olá, eu sou Erika Pinheiro de Albuquerque Leal, sou mestranda em Direito da Universidade Federal do Pará, do Programa de Pós-Graduação na linha de pesquisa Meio Ambiente e Direitos Humanos, e a minha temática é Direito de Laje como resultado de advocacy para a consecução do direito à moradia. A prática do advocacy, ela pressupõe a defesa e a argumentação pública em prol de uma causa, ou como no meu trabalho em específico, em vista do alcance e efetividade dos direitos humanos. E, de acordo com o entendimento do Herrera Flores, não é compreensível que esses direitos humanos eles sejam depreendidos pela ótica universalista, dissociada do contexto social em que os indivíduos estão inseridos, principalmente no que concerne à realidade brasileira, que é aqui no meu caso. Então, a prática de advocacy, a primeiro olhar, ela é um instrumento diretamente ligado e inserido no âmbito das políticas públicas, e ela é vista como um mecanismo para coordenar lutas de causas, com o objetivo também de dar maior visibilidade a determinadas temáticas ou questões que estão em pauta nos debates políticos, que têm forte influência política, e isso visando transformar sociedades, transformar entendimentos. E aí, sob essa perspectiva, a minha inquietação foi quanto às prerrogativas constitucionais de garantias e efetivação de direitos sociais, porque no meu trabalho essas perspectivas elas são desveladas. E sobre o quê? Sobre a ingerência de lutas e dos discursos das organizações comunitárias e dos movimentos sociais, bem recorrentes nos embates que aconteceram desde o início do século XX. Especificamente no que vai concernir ao reconhecimento dos espaços marginalizados, normalmente estruturados em construções irregulares nos centros urbanos, que foram vistos naquela época pelos líderes comunitários como potência de luta para tentar abarcar a regularização e o logro do direito à moradia. Então, esses movimentos sociais eles foram utilizados como instrumento para aqueles que não detinham poder na sistemática política, não tinham influência e revelavam as arbitrariedades das reformas urbanas de cunho segregacionista que aconteciam no país. Essa insatisfação com a realidade das moradias, nos conglomerados subnormais, ela teve início com a formulação de cartas, memorandos, abaixo-assinados, petições públicas, denúncias nos jornais, formação de associações e outros recursos que foram acionados por bairros e de acordo com as favelas que iam se formando, ganhavam força, ganhavam voz. E aí, em consequência disso, essas chamadas políticas da favela, elas revolucionaram a forma dos moradores dessas áreas, dessas construções irregulares, de militar. Então, de acordo com alguns anos, eles foram formando federações, confederações e união de associações consolidadas em várias favelas no nosso país, tomando força mesmo para reivindicar o espaço nos centros urbanos, perante os conflitos que apareciam. E aí, nesse cenário, o objetivo primário do meu trabalho foi a análise acerca da ocupação do solo e da conjuntura histórica frente aos parâmetros sociais e constitucionais dos centros urbanos. Então, a categoria da laje, que é o direito de sobreposição e infrapartição num imóvel que está constituído numa construção base ligada ao solo, ele já era existente antes do aparato legal estatal no âmbito das favelas. Então, eu precisei fazer uma análise histórico-social das ocupações ligada ao estudo da perspectiva das lutas sociais, urbanas e ambientais na formação das cidades. Então, o direito de laje em si, ele precisou ser compreendido no processo de ocupação espacial situado nessas localidades com ausência de habitações estruturadas. Então, essa mutação abrupta, ela não foi processada de forma harmoniosa. Então, particularmente para o contingente das pessoas mais pobres, foi pior. Então, nesse ângulo, a gente vê que o crescimento da urbanização ele foi acentuado desde os anos 40 aos anos 70 pelo processo de industrialização, e esse processo de industrialização ele encadeia a metropolização dos centros urbanos, influenciados pela melhoria dos acessos a serviços públicos, a melhores
padrões, né, oportunidades de melhoramento do padrão de vida. Esses contingentes mais pobres que moravam em áreas rurais, eles migram para a cidade para fazer parte da mão de obra fabril das fábricas. E aqui a gente vê que essas carências do alargamento migratório, ela não compreendeu, não seguiu a mesma linha de um ordenamento territorial. Então, a falta de um planejamento financeiro e da ausência de atuação estatal nessa preparação de infraestrutura urbana, ela vai influenciar na formação dos complexos habitacionais disformes e alijados das condições sanitárias. E aí revela um direito de Estado não eficaz e ausente. E consoante, né, a essa omissão e essa negligência do poder público, os indivíduos que padeciam pela inércia estatal, eles se movimentaram e começaram a reivindicar o reconhecimento dos direitos que lhes eram garantidos. A gente vê que a partir de 88 a nossa Constituição mais reconhecida, com caráter mais social, de reconhecimento de direitos fundamentais, ela versa sobre acesso à moradia, ela versa sobre regularidade, ela versa que o Estado ele tem que ser atuante no combate às desigualdades. E essas populações elas viam que a regularização dos imóveis ela poderia trazer maior dignidade para a vida dos habitantes daquela localidade. Então eles reivindicam a necessidade de mudança da mentalidade do Estado, no que se refere à atuação ou reconhecimento da atuação dos movimentos sociais e das organizações sociais, tanto quanto à cobrança na efetivação desse direito e na exigência da garantia também desses direitos básicos. Então, os grupos surgem para colaborar com uma gestão democrática participativa, que era proposta pelas diretrizes que foram sendo formadas no nosso país, Estatuto da Cidade e a própria legislação do Código Civil, com possíveis engajamentos em conjunto com gestores públicos. E aí, sob esse viés, seria possível firmar que a ingerência no que tange, né, quanto à positivação de direitos de laje, teve forte influência dos atores sociais no sentido de querer que seja garantida o acesso à moradia, e pode surtir efeito no estabelecimento de instâncias públicas de diálogo e debate político democrático, desde que tenha essa abertura, né, oportunizando assim um ativo controle da atuação estatal do poder público por essas comunidades. Então, foi necessário no meu trabalho o exame dos fatores da informalidade no acesso à terra e a compreensão sistêmica da atuação do Estado. Atrelado a isso, o reconhecimento do direito à moradia, ele teve que ser visto como uma meta e o objetivo, né, da base de enfrentamento desses movimentos sociais nacionais e internacionais que se adequam ao entendimento do processo de confronto e conquista do acesso a algum determinado bem vital, como é no caso da propriedade. Então, diante dessas indagações e desses estudos que eu faço, a pesquisa ela visa contribuir para o conteúdo crítico acerca do papel da advocacy. E nessa perspectiva, eu implementei a metodologia do método dialético, a fim de dialogar acerca da origem da urbanização, da expansão das ocupações irregulares nas áreas urbanas e dos embates das lutas nas práticas da advocacy pelo reconhecimento do direito real de laje, principalmente como mecanismo de alcance ao direito à moradia. Então, o trabalho em si, ele pretende contribuir para o estudo sobre a temática e para mais reflexões acadêmicas no campo dos direitos humanos. Enquanto esse avanço normativo, né, de reconhecimento dos direitos de laje, além de reconhecer essa forma diferente de construção, ele pode trazer essa perspectiva de reconhecimento das reivindicações sociais e que a gente precisa ter um olhar mais apurado para esses fenômenos urbanos que expressam diversos fatores econômicos, sociais, políticos, que eles influenciam nas cadeias regulatórias e registrais das áreas que normalmente são esquecidas pela sociedade.